Glória a Deus. Amém? Vamos achar? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Pai, para que Ele possa nos conduzir a entender a Sua palavra. Pai, que o Senhor possa nos dar esse privilégio de entendermos a Sua palavra. Que através da Sua palavra, Senhor, nós venhamos estar crescendo espiritualmente, para que assim venhamos ser instrumentos de Deus aqui nesta terra, Senhor. Nos ajuda pela ação do Teu Espírito, nos trazer o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós, buscando o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, continuando o nosso estudo da carta do apóstolo Pedro. Aqui, irmãos, esta noite nós vamos falar da salvação. A salvação a qual nós fomos beneficiados por ela. E aqui Pedro traz a explicação que esta salvação que Deus nos deu, ela foi indicada, foi apontada pelos profetas. Lá naquela época dos profetas, os profetas já falavam desta salvação, já apontavam, já inclinavam para essa salvação, né? E esses profetas queriam saber o que era isso. Eles não tinham o pleno entendimento da salvação em Cristo Jesus, mas eles, pelo Espírito de Deus, anunciavam já a salvação. Eles apontavam que um dia um homem desceria dos céus, viria a esta terra, morreria pelos pecadores, para que assim pudesse abrir as portas do céu, né? Eles já falavam sobre isso, mas estes homens queriam saber como seria essa salvação, quando seria o tempo da vinda da salvação. E estes homens não tiveram este privilégio de saber isso. Eles foram usados por Deus para anunciar as maravilhas de Deus, mas eles não tiveram o pleno entendimento disso. E aqui em 1 Pedro, nós vamos começar a estudar sobre isso. Ó. Aqui, logo o versículo 10, irmãos. Ó. Salvação sobre a qual. Qual é essa salvação que Pedro quer apontar aqui? O que Pedro está falando? Ó, a salvação mencionada é a mesma citada nos versículos 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que salvação é essa? Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ó. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para nós, que estáis guardadas pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada nos últimos tempos, na qual vós alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário estar sob opressão, por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provada com fogo, possa ser achada em louvor, em honra e glória, na aparição de Jesus Cristo, a qual não o havendo visto a mais, em quem, embora não vejas agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo imensurável e pleno de glória,
recebendo no fim da vossa fé a salvação das vossas almas. Pedro aqui está falando, irmãos, da salvação em Cristo Jesus, a salvação que o próprio Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Então Pedro nesse versículo está dizendo, irmãos, a salvação sobre a qual? A salvação das nossas almas, né? A que Deus preparou, a que Deus construiu antes da fundação do mundo. Vamos continuar, irmãos. Que trata da regeneração, esperança viva, herança eterna e da salvação das almas. Então nós já sabemos aqui o que Pedro está apontando, a salvação sobre a qual. E agora, irmãos, continuando o versículo: inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente. Os profetas queriam saber que salvação era essa. Eles queriam entender o que era isso, pois o pleno entendimento dessa salvação não foi dado aos profetas. Eles tiveram o privilégio de anunciar, de falar de Cristo, mas eles não entendiam, porque Deus não permitiu que eles entendessem. E agora aqui Pedro quer dizer, inquiriram os profetas e as buscaram diligentemente. Eles queriam saber que salvação era essa. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Daniel, falaram da vinda do Messias e da redenção que ele traria, mas não compreendia plenamente os detalhes ou o tempo exato do cumprimento dessas profecias. Eles queriam saber o que era isso, que dia iria acontecer isso, e não tiveram este privilégio. Irmãos, nós devemos entender que hoje em dia muitas pessoas estão jogando fora este privilégio, irmãos, esta graça de Deus, a qual os homens de Deus queriam saber que graça era essa, que bem maravilhoso era esse. E hoje em dia nós olhamos para o tempo de hoje, nós vemos muitas pessoas que conhecem, têm o conhecimento a qual esses profetas queriam ter, e estão desperdiçando esse conhecimento, né? Estão jogando de lado para poder se direcionar a outras direções e deixando a graça do Senhor jogado fora. Continuando, irmãos. Os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Estes homens foram usados por Deus para profetizar a graça a qual hoje nós experimentamos. A graça qual hoje, irmãos, está em sua vida. Estes homens foram usados para profetizar, os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Eles falaram, inspirado por Deus, sobre a graça que seria revelada no tempo do Novo Testamento. Especialmente a graça manifestada em Cristo e oferecida a todos, inclusive aos gentios, não judeus. Então aquilo que os profetas anunciavam pelo Espírito de Deus, eles anunciavam a graça que viria sobre o povo, sobre os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Então, esta graça, irmãos, os profetas têm o privilégio de anunciar. Pedro está dizendo, vocês vivem o que os profetas desejavam entender plenamente. Hoje, no tempo que nós vivemos, hoje nós temos o conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Este conhecimento que hoje nós temos, os profetas daquela época, Jeremias, Daniel, eles queriam saber disso, eles anunciavam, mas não tinham pleno entendimento, a qual nós temos hoje. Hoje nós conhecemos a graça de Deus em Cristo. Sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Imagine aqueles homens que eram usados por Deus, não tiveram esse privilégio de entender isso, de saber quando seria manifestado o que eles anunciavam, né? E hoje nós temos esse privilégio. Esse privilégio está sobre a nossa vida hoje, irmãos. Hoje temos olhos abertos e conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós sabemos qual é o caminho da salvação. Hoje nós sabemos quem
quem é a graça de Deus, de como é manifestada a graça de Deus, né? Temos esse pleno conhecimento hoje, um conhecimento que os profetas queriam conhecer e não tiveram o privilégio, né? Eles tinham um desejo de saber, de entender, mas não tiveram. E hoje, irmãos, nós temos esse privilégio de conhecer isso, porque Deus permitiu que nós venhamos ter o conhecimento das coisas do céu, né? E infelizmente muitos jogam fora, irmãos. Muitos estão desprezando a graça de Deus por coisas mínimas, irmãos. Coisas mínimas. Coisas que vão ficar aqui nesta terra, que nós não vamos engrandecer em nada. Coisas que vão nos puxar, irmãos, para longe da presença de Deus. Estamos deixando este privilégio de estar em Cristo Jesus, este privilégio de servir ao Senhor, este privilégio de sua vida ser um ícone para que as pessoas conheçam a verdade, né? Ao fato de olharmos para este mundo, ao fato de desejarmos em nosso coração, nós perdemos esse privilégio, irmãos. Um privilégio tão grande que os profetas queriam saber. Isaías, Jeremias, Daniel, eles queriam entender esta graça e não teve o privilégio de entender. E hoje nós temos, irmãos, o privilégio de conhecer a Cristo Jesus, saber quem é Ele, saber o que Ele faz na vida do pecador, saber o privilégio do que Ele fez naquela cruz, irmãos. Ele deu a vida dele, rasgou sua carne, perdeu o seu sangue foi derramado para que todos nós, aquele que olhar para Ele e crer nele, tenha o benefício de entrar no reino de Deus, né? Tem o benefício de entrar no reino de Deus, irmãos. Então, irmãos, que nada desta terra venha tirar este privilégio, irmãos. Venha tirar este conhecimento. Venha trazer uma nuvem sobre os seus olhos para que você não enxergue. Não permita isso, porque a revelação a qual os profetas anunciaram veio sobre você. A revelação, irmãos, a qual aqueles homens que queriam saber que revelação era essa, o que é que Deus iria trazer sobre esta terra, eles queriam saber. Não teve esse privilégio. E nós hoje temos esse privilégio, irmãos, de entender a graça de Deus. Vamos continuar, irmãos. No versículo 11: buscando o tempo, ou que ocasião de tempo. Olha que os homens de Deus queriam, eles estavam querendo saber o tempo da manifestação da graça de Deus. Então, os profetas não apenas receberam mensagens, mas também tentavam discernir quando e como tudo se cumpriria. Eles tinham a vontade, irmão, de entender esta graça, de saber quando esta graça seria derramada nesta vida. Mas quando Cristo entregou a sua vida naquela cruz, esta graça, irmãos, foi derramada nesta vida. Os portões da graça foram abertos. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, de enxergar isso. Temos a graça de Deus sobre a nossa vida, dada por Ele, né? Dada por Deus, porque a graça não vem das suas obras, não vem daquilo que você faz, não vem da sua bondade. Não, a graça de Deus é dada por Deus. É uma dádiva que Deus te entrega, é uma dádiva que Ele coloca em tua mão, né? E os profetas ali queriam saber quando seriam revelados, quando esta graça poderia ser vista, entendida. Eles ansiavam por entender em que tempo isso se realizaria. Os profetas ansiavam para saber quando é que iria ser revelada esta graça. E hoje nós vivemos de um tempo, irmãos, que muitos irmãos em Cristo não estão dando privilégio a isso, né? Estão deixando de lado, irmãos, para viver este mundo, para se parecer com este mundo, né? Estão rejeitando a graça a qual os profetas ansiavam para entender esta graça, para entender o que é que Deus estava planejando sobre as pessoas, o que é que Deus iria dar ao povo dele, né? Eles ansiavam para entender.
E continuando, irmãos, o Espírito de Cristo que estava sobre eles. Estes homens anunciavam a graça, lá naquela época, pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que estava sobre este homem conduzia estes homens para anunciar o que hoje nós temos, irmãos. O que foi revelado sobre a nossa vida hoje, no nosso tempo. Isso mostra que o Espírito Santo, chamado aqui de Espírito de Cristo, já operava nos tempos antigos, testemunhando ele e quem inspirava os profetas e os conduzia na revelação das verdades sobre o Messias. Naquela época dos profetas, o Espírito Santo de Deus já inclinava aqueles homens de Deus a anunciar a vinda do Messias. Eles já falavam que Cristo viria. Eles já revelavam o Messias aqui sobre esta terra, né? Então esses homens tiveram o privilégio de, pelo Espírito Santo de Deus, ter a capacidade dada por Deus para anunciar que Cristo viria, né? Mostrar o caminho da salvação. O que João Batista fazia? João Batista anunciava o caminho de Cristo. Ele abria o caminho para que Cristo chegasse, né? Quando ele se depara com Cristo, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aquele homem teve o privilégio de ter o Espírito Santo sobre ele, para que ele viesse anunciar a vinda do Messias, né? Então esses profetas destas épocas anunciavam, né? Eles eram anunciadores do projeto que Deus já tinha feito antes da fundação do mundo, né? Eles mostravam que um dia o Messias viria. Então, irmãos, nós trazendo isto para os dias de hoje, para a nossa época, temos um privilégio sobre a nossa vida, irmãos. Vivemos na plena graça de Deus. Esta graça que esses homens anunciavam e não sabia quando iria acontecer e ansiavam para entender isto, hoje foi revelado a mim e a você, irmãos. Hoje temos um pleno entendimento, porque vivemos na graça de Deus, irmãos. Estamos sob esta graça maravilhosa, irmãos. E isso, irmãos, que devemos entender, irmãos. Porque quando colocamos, irmãos, a nossa vida e a graça de Deus na balança, a graça de Deus tem que pesar mais. Porque a graça é o amor de Deus sobre a sua vida. É ela que te resgatou do pecado, irmãos. É ela que pagou o preço que seria cobrado sobre todos nós. O salário do pecado é a morte. Isso seria cobrado de mim e de você. Não tinha escapatória, irmãos. Nós não tínhamos salário, nós não tínhamos ouro, prata para pagar o preço do nosso pecado. Só a graça de Deus poderia pagar. Só o sangue de Cristo poderia pagar. Então, quando nós colocamos isso tudo na balança, tem que pesar a graça de Deus. É a graça imerecida que tem que pesar, irmãos. Porque hoje em dia, irmãos, está pesando mais as nossas vontades, nosso desejo. Estamos errados. O que tem que pesar em nossa vida é a graça merecida a qual Deus nos deu. É isso que nós devemos entender. Hoje somos homens e mulheres agraciados por Deus. Este conhecimento que os profetas queriam ter, hoje nós temos o privilégio de enxergar isso. Quem é a graça? Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele é a graça que veio sobre a minha vida, sobre a sua. Então não podemos perder isso. Não podemos jogar fora isso por um sentimento meu, algo que eu desejo. Não, irmãos, a graça de Deus é superior às minhas vontades, irmãos. É maior do que tudo, irmãos. Eu não posso perder esse privilégio. Eu não posso deixar de lado isso. Não, ao contrário, eu tenho que abraçar esta graça maravilhosa e anunciar isso a outros, irmãos, como esses profetas aqui fizeram.
Eles anunciaram, mesmo não sabendo o que era, mesmo não entendendo o dia, a hora que isso ia acontecer, estes homens abriram a boca e anunciaram. Então o que nós temos que fazer hoje? Temos a graça de Deus sobre a nossa vida, devemos anunciar esta graça, falar dela, irmãos, inclinar outros que possam conhecer também, inclinar outros que tenham os olhos abertos para entender, o Senhor é o Messias e Ele é a graça de Cristo, Ele é a graça de Deus derramado sobre esta terra, né? Ele é a revelação de Deus sobre esta terra. Então o que nós temos que fazer é isso, anunciar, assim como os profetas anunciaram, falar, dizer, apontar, inclinar as pessoas a ter esse benefício da graça do Senhor. Continuando, irmãos, indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo. Aquilo que os profetas falavam, eles indicavam que Cristo iria sofrer. Eles já falavam do sofrimento do Senhor, a qual pelo sofrimento de Cristo nós fomos beneficiados. Pelas mazelas do Senhor nós fomos beneficiados. Os profetas anunciavam que o Messias sofreria. E onde é que nós vemos isso? Em Isaías capítulo 53. Olha o que Isaías diz, irmãos. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós vimos a vê-lo, não haverá beleza, para que nós desejá-lo. Ele é desprezado, rejeitado dentre os homens, um homem de dor e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossa face. Igualmente ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido e ferido de Deus e aflito. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Cristo haveria de sofrer, irmãos. Os profetas aqui anunciavam o sofrimento de Cristo. Por que Cristo tinha que morrer naquela cruz, irmãos? Porque se Cristo não entrega a vida dele naquela cruz, nós não teríamos, hoje não teríamos possibilidade de ir a Deus, irmãos. Porque não tínhamos capacidade de ir a Deus. Não tem nada em você que agrade a Deus. Nada. Não pense que sua vida é uma vida de agrado. Não, irmãos. Nós estávamos perdidos se o Senhor não tivesse entregue a vida dele. Então os profetas aqui anunciavam que o Messias sofreria, haveria um sofrimento. Pedro está ligando diretamente esta profecia ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz, né? Ele deveria passar por isso, e aqueles homens já anunciavam, porque o Senhor tinha que passar por aquele sofrimento. E aqui você vai ver, irmãos, e a glória que se seguiria. O Senhor iria passar por esse sofrimento, porque ele tinha que passar para nos dar salvação, e após isso, irmãos, e a glória que se seguiria. No versículo 11 ainda, irmãos, e a glória que se seguiria. Depois da cruz viria a ressurreição e a ascensão e a glorificação de Cristo.
também inclui os efeitos da salvação que seriam derramados sobre a igreja, com a vinda do Espírito Santo e o crescimento do reino de Deus. Estes homens anunciavam, irmãos, a salvação em Cristo Jesus. Mesmo não tendo o pleno entendimento, esses homens abriram a boca e anunciavam. Esse anúncio destes homens anunciavam que Cristo iria sofrer por nós. Anunciavam, irmãos, que Ele iria morrer em morte de cruz. Mas após isso, irmãos, nós viemos ter uma grande esperança neste sofrimento do Messias. Houve uma grande esperança para mim e para você, e a glória que se surgiria. E nós fomos beneficiados por isso, pela ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo, irmãos. Ele tinha que passar por isso, irmãos. E isto, aqueles homens queriam saber que glória seria essa, que graça maravilhosa seria essa. Esses homens não tiveram este privilégio de saber sobre isso. Mas, irmãos, este privilégio foi dado a mim e a você, irmão. Este conhecimento foi dado a mim e a você. Deus revelou isso, irmãos, sobre a sua igreja, irmãos. A sua igreja tem um pleno entendimento da graça de Deus, com a vinda do Espírito Santo e o crescimento do reino de Deus. Irmãos, nós temos um grande privilégio em nossas mãos, irmãos, que você não imagina, irmãos. Você não imagina o que Deus te deu, irmãos. Estes dias eu coloquei 2 vídeos no grupo, irmãos. Não sei se os irmãos repararam. Um rapaz que teve um ataque do coração, ele faleceu, e horas depois esse rapaz retorna, né? Retornando ali nervoso, todo tremendo e querendo falar algo. E as pessoas não estavam ali, os parentes, não sabiam, os médicos, não sabiam o que ele queria falar. E deu um pedaço de papel a ele com a caneta. E ele tremendo, ele ali escreveu, Jesus é real. E após isso ele morreu, irmãos. Mas só que aquele lugar, a mãe dele relata que ali houve uma grande graça naquele lugar, que tinha algo diferente naquele lugar, irmãos. Ela sentiu que alguém segurava o filho dela. E este jovem retorna para dizer, Jesus é real. E a face dele era a face de alegria, irmãos. Uma face que não se compara a alguém que está sentindo dor. Não, este homem estava alegre. Então este homem viu alguma coisa, irmãos. Algo se revelou na vida deste homem no momento da morte. E ele veio e assim ali, tremendo, escreveu, Jesus é real. Irmãos, é a graça de Deus, irmãos. Um jovem, uma criança, caiu no skate, bateu a cabeça, ficou em coma. E quando ele retorna no coma, com os olhos fixados em um certo lugar do quarto, este menino começa a dizer, Jesus é real, Jesus ele é verdadeiro, ele tem olhos semelhantes, brasas de fogo. Este menino começa a clamar e dizer que viu Cristo, ele presenciou, ele é bonito, ele é lindo. Irmãos, não perca a graça de Deus por nada, irmãos. Traga vida sobre a sua vida mais e mais, irmãos. Como eu vou trazer vida sobre a minha vida? Olhando para Cristo, desejando, querendo, irmãos, amando mais e mais, para que assim a gente possa sentir mais e mais a presença do Senhor, irmãos, e ser avivados por Cristo. O que a igreja hoje precisa, irmãos, é ser avivada, estar viva, estar eficaz, estar forte, estar ali clamando pelo Senhor, clamando pela presença do Senhor. É isso que a igreja precisa, irmãos. Nós não precisamos de show, não precisamos de coisas de tecnologia, não, irmãos. Nós precisamos de joelho no chão, irmãos. Precisamos cada dia mais se chegar diante do Senhor, irmãos, com vontade, com desejo de estar diante dele, irmãos. Então, irmãos, hoje o Senhor está tendo graça, está mostrando as coisas diante dos nossos olhos, irmãos. Estamos vendo a palavra de Deus, está se revelando, as profecias estão se revelando cada dia, irmãos. Cada dia está se revelando e muitos estão dormindo, irmãos.
dormindo e deixando a sua vida de Deus de lado. Muitos estão assim. Muitos estão olhando para esta vida e desejando e deixando as coisas de Deus de lado. Estão perdendo o privilégio, irmãos. O privilégio a qual profetas queriam saber. Profetas queriam, estavam ali ansiando para saber esta graça maravilhosa, a qual hoje nós temos o pleno entendimento. E muitas vezes, irmãos, somos negligentes. Muitas vezes eu e você somos negligentes por não dar este privilégio, esta graça. Não dá este gosto, esta vontade, este desejo sobre a graça do Senhor, irmãos. Aqui, irmãos, tem um resumo, vou trazer aos irmãos. A salvação em Cristo não é algo novo ou inventado. Ela foi planejada por Deus desde o princípio. Né? A salvação hoje, nós gozamos a salvação do Senhor. Isso não é de agora, isso não foi inventado, não. O próprio Deus, irmãos, estabeleceu antes da fundação do mundo, antes de tudo ser formado, Deus já tinha estabelecido o seu plano, né? Para que hoje nós venhamos ser beneficiados por isso. Os profetas anunciaram esta salvação, mesmo sem compreender tudo. Mesmo não sabendo o que viria sobre o povo de Deus, os profetas anunciavam sobre isso, né? Falavam. Cristo é o centro da história bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Toda a Bíblia anuncia Jesus Cristo. Desde os profetas, os reis, anunciam a Cristo, irmãos. Anunciam isto que hoje nós gozamos, irmãos. Hoje o privilégio é nosso. O privilégio a qual estes homens queriam saber, hoje é nosso, irmãos. Nós gozamos disso. Nós somos beneficiados pela graça do Senhor. Os cristãos não são privilegiados, pois vivem o tempo da revelação pela graça, algo que até os profetas desejavam ver, né? Hoje temos o privilégio, irmãos. Somos homens e mulheres privilegiadas por Deus, irmãos, porque esta revelação a qual homens de Deus ansiavam a entender, nós entendemos hoje. Foi revelada a mim e a você, né? Temos o pleno entendimento da graça de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Então que isso, irmãos, não deixe de lado a graça do Senhor. A mais e cada dia mais se chegue mais perto, irmãos. Cada dia mais, esteja mais contente, mais alegre, porque você foi beneficiado pela graça do Senhor. Olha quantas pessoas estão aí longe, distante de Deus, e não têm o entendimento que estão perdidas. O entendimento delas estão fechados. Não consegue, irmãos. Você vai ouvir pregação, vai ouvir alguém falar, você vai ali na feira, os irmãos estão ali louvando, vai passar, vai voltar, mas não vai entrar, porque não foi dado o privilégio por Deus. Agora nós olhamos para nós. Nós estamos aqui por quê? Porque Deus abriu o nosso entendimento para a gente entender, irmãos. Pois senão nós éramos também um desses que passavam por ali, ia, voltava e não estava nem ali, o louvor até bonito, mas não entrava. Mas Deus nos deu esse privilégio de entender a graça do Senhor, de ter uma vida guardada por Jesus Cristo, irmãos. Ter uma vida guardada por Jesus Cristo. Então, irmão, não perca isso por nada não, irmãos. Irmãos, os tempos estão aí, os tempos estão apontando para a volta do Senhor, irmãos. Nós não sabemos que dia vai ser, não temos como entender este dia, a hora, não sabemos. Só o próprio Pai revelará o momento. Então não sabemos. Então a igreja hoje tem que ficar atenta. A igreja tem que ficar ativa ali, esperando a volta do Senhor. Algo que os irmãos lá daquela época lá, ficavam ali ligados, querendo saber o dia, a hora que iria revelar isso. Hoje, irmãos, cada dia mais está ficando mais perto, irmãos. Cada dia mais está se revelando mais que Cristo está voltando, está às portas. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Irmãos, buscar a santidade a cada dia, irmãos. Ser homens e mulheres santas, buscando a
a Deus, sendo instrumento de Deus aqui nesta terra, irmãos. Este é o trabalho do homem, o homem de Deus e a mulher de Deus. Se santificar. Pois sem a santificação ninguém verá Deus. Não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus fala. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Seja santo, porque o vosso Deus é santo. Então, devemos andar na vida em santidade, buscando a Deus dia e noite, meditando sua palavra, sendo instrumento de Deus para que outros também possam conhecer esta graça, né? Que o Espírito Santo de Deus nos incline a isso, né? Nos revele mais e mais a presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.